No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Então nós vamos ler a passagem que está no livro de Romanos, capítulo 11, verso 22. Romanos, capítulo 11, verso 22. Esse versículo diz o seguinte: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Romanos 11, 22. Vou ler novamente. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Amados, o que você diria de um pai que deixasse de chamar a atenção dos seus filhos quando esses estão num perigo? Claro que se um filho está em perigo e o pai não chama a atenção desse filho, você vai concluir que não é um bom pai. O que você diria de um amigo que visse descer por uma estrada perigosa, sabendo do desastre que o aguarda no final esse caminho, e ainda assim não desse nenhum conselho, nem tentasse impedi-lo? Esse alguém não é um amigo, ou é um amigo inútil. E que tal se o médico que soubesse que você tem uma doença que poderia levar você à morte, mas simplesmente lhe dissesse: aí, toma 2 aspirinas e vá para casa e descanse? Sua compaixão por você como médico seria muito duvidosa. Suponhamos que um policial, ele visse fumaça subindo do telhado, ou ele visse um assalto, né? Ele visse um assalto e um assalto na sua casa, por exemplo, e ele não tentasse intervir ou alertar alguém. Então ele deveria perder o emprego por não cumprir o seu dever. E a gente poderia fazer muitas perguntas como essa. Muitos exemplos como essa. Mas eu quero fazer um outro. O que você diria de um pastor, de um líder cristão, que nunca adverte o seu povo a respeito da ira de Deus? Que só fala do amor, do perdão, da paciência, mas nunca fala da ira de Deus. O que você pensaria é interessante, porque a ira de Deus, querido, ela não é fácil de se tratar. Mas a ira de Deus faz parte da sua natureza, como as demais qualidades que Deus tem. Quer seja o seu amor, a sua santidade, a sua misericórdia. E se eu não falasse isso aqui também, não estava contribuindo. Eu não estava contribuindo com as mensagens, com as outras mensagens que eu trago por aqui. A ira de Deus, a ira faz parte também dos atributos de Deus. Para dizer a verdade,
Você pode ir a uma porção de lugares hoje e provavelmente não vai ouvir falar da ira de Deus. Muitas igrejas, elas têm fugido desse assunto. Elas vão se esquivando, vão contornando o assunto, pulando por cima, ignorando, porque não é fácil falar da ira de Deus. Mas qualquer mensagem sobre o caráter de Deus que não vai incluir a sua ira, será incompleta. Pior ainda, pode até mesmo ser um estudo errado, porque uma das verdades mais sinceras a respeito do nosso grande Deus é que Ele é um Deus que se ira. A questão aqui não é nem se nós gostamos ou não gostamos. Se o queremos ou se concordamos com Ele ou não. A Bíblia tem muito mais a dizer a respeito da ira de Deus do que do amor. A gente ouve muito falar do amor de Deus, mas a Bíblia tem muito mais a dizer da ira do que do amor. Claro que Deus é bom, Deus é gentil, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Mas se a gente colocar um ponto final aí, a mensagem está incompleta. Não terá a história toda, entende? A ira de Deus, meus queridos, ela precisa ser levada a sério. Então nós vamos definir aqui. A ira de Deus é a retribuição necessária, justa e correta para o pecado. A ira de Deus contra o pecado surge pela necessidade da sua natureza. Por causa da justiça da sua lei e da retidão do seu caráter. Deus deve julgar o pecado. Ele não tem prazer em punir os injustos, mas irá puni-los porque se ira. E nós não podemos ignorar isso. Onde quer que estejamos, Deus se ira. Eu não quero dar a informação certa. Ou incompleta. Aliás, eu não quero te dar uma informação incorreta e incompleta. Eu preciso falar que a ira de Deus ela é real. Porque é melhor ter uma dor de cabeça agora do que ter uma dor de cabeça no inferno. As palavras gregas para ira indicam o desprazer intenso de Deus para com o pecado e seu julgamento contra o mesmo. E Deus, ele não tem acesso de raiva. Ele não bate com a mão fechada na mesa, com raiva, né? Descontando na porta, descontando no cachorro. Não. Não é dessa forma. Quando falamos em ira de Deus, não é dessa forma que a gente entende. Ou deve entender. Na verdade, Deus, ele tem um enorme desprazer. Desprazer contra o pecado. Seja ele grande, pequeno ou médio. Ele não faz distinção entre pequenas e grandes mentiras, entre delitos graves e pequenas contravenções. Sendo ele um Deus santo, todo pecado lhe é repulsivo. Deus é severo. E severidade é uma palavra da origem latina que significa inflexibilidade e caráter. Paulo destaca para nós a bondade de Deus, a parte da qual gostamos de falar, mas e a sua severidade ou inflexibilidade? Não ouvimos falar. Esta é uma descrição da sua ira. Quando a sua paciência contra o pecado expira, Deus exclui as pessoas da sua bondade. Ele não deixa mais à disposição delas o seu amor, a sua paciência e nem o seu auxílio. Então nós precisamos entender bem essas coisas, porque a bondade de Deus é perfeitamente equilibrada por sua severidade. Ambas fazem parte do que Ele é. O profeta
Naum descreve Deus da seguinte forma, no versículo 2 a 6 do capítulo de abertura da sua profecia. Ele diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles derrubadas. Está no livro de Naum. A ira de Deus não é como a nossa. Provavelmente um dos motivos por que as pessoas fogem desse assunto é porque pensam que Deus fica zangado do jeito que nós ficamos. Bem sudinho, encostadinho no quarto, encostadinho. Não. Fazendo manha com uma criançada, não. A gente não pode entender Deus da maneira que nós entendemos as outras pessoas. E nós perdemos o controle quando alguém nos faz mal. Ou quando pensamos que alguém nos fez mal. Ficamos irritados quando as pessoas nos enervam, quando fazem alguma coisa da qual não gostamos. E com frequência, descarregamos nelas toda a nossa raiva. Não é assim que Deus reage. Por exemplo, as pessoas ficam nervosas quando você tira alguma coisa que lhe pertence. Bem, você não pode tirar alguma coisa que pertence a Deus, porque Ele a tomará de volta. Ele é poderoso, querido. Você não pode cometer um delito contra Ele dessa forma. Ele sabe de tudo com antecedência. Portanto, não se pode enganá-lo, nem fazê-lo de bobo. As outras características de Deus mantêm a sua ira em perfeito equilíbrio. A ira de Deus é a sua reação diante daquilo que, em sua essência, vai contra a sua natureza. A ira de Deus não é cruel, meu amado, mas é justa. A prisão não é um lugar divertido, mas trancamos as pessoas que cometeram crimes para impedi-las de cometê-las novamente, porque queremos o quê? Queremos justiça e ordem na sociedade. E isso é um reflexo, embora muito pequeno e imperfeito, da ira de Deus. Deus quer justiça e ordem no universo, o que significa que Ele deve reagir ao crime chamado pecado. A única maneira de não permitir que Ele reaja contra você é deixando de ser pecador. Mas se você disser que não é um pecador, provará que é, porque acabou de mentir. Deus tem de reagir ao pecado, e Ele reage excluindo o pecador da sua bondade. A Bíblia diz que esses dois lados de Deus devem ser sempre mantidos em equilíbrio. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Salmo 45, verso 7. As pessoas que apenas falam da ira de Deus não têm um quadro perfeito. As pessoas que apenas falam do seu amor também não têm o quadro completo. Aqueles que querem enfatizar apenas o amor de Deus fazem com frequência um desafio àqueles que creem na sua ira. Como um Deus de amor poderia fazer isso? A resposta é simples. Ele também é um Deus que se ira. Você não pode passar por cima deste lado de Deus, exceto se pondo-se num perigo eterno. Claro, isso é muito importante, meus amados. A ira de Deus é a exposição contínua da sua justiça na história. Romanos 1,18 contém a declaração mais concisa da ira de Deus na Bíblia. E é bom prestar muita atenção a ela. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Observe que Deus não esconde a sua ira. Ele não a coloca sob um balde. Sua ira é manifesta, de modo que saibamos que faz parte da sua natureza. Por isso eu não posso deixar de pregar a respeito dela. Algumas pessoas agem como se Deus tivesse de se desculpar por sua ira contra o pecado e não quisesse que soubéssemos dela. Não, a Bíblia diz que Deus revela ativamente a sua ira. Ele nos diz com antecedência que a ira faz parte do que Ele é.
Alguém sempre dirá, eu não gosto dessa parte de Deus. Eu digo, bem, então se ajuste, meu querido. Precisamos nos ajustar, e sabe por quê? Porque Deus diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Malaquias 3:6. Você já precisou dizer a seu filho que se eles, por exemplo, quiserem morar em sua casa, terão de se ajustar aos seus métodos? Ou seja, na sua casa há disciplina? Ou cada um faz o que quer? Querido, este é o universo de Deus. É a sua casa e nós temos de nos ajustar às regras dele. Romanos 1:18 quer dizer que não há momentos em que Deus não esteja reagindo ao pecado. O problema é que as pessoas detêm a verdade pela injustiça. As pessoas não querem lidar com a verdade, mas temos de contar a verdade, destacando que a indignação santa de Deus reage contra o pecado sempre e em todo lugar que aparece. O verbo no versículo 18 está sempre no presente, significando que a ira de Deus continua sendo revelada contra o pecado. Podemos voltar até o início da história bíblica e ver esse princípio em ação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim. Depois o mundo inteiro resistiu a Deus no tempo de Noé, e ele destruiu o mundo com o dilúvio. As pessoas se reuniram lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, para construir um monumento ao homem em Babel. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e ele desceu e destruiu aquela iniciativa deles. As cidades de Sodoma e Gomorra não podem ser encontradas atualmente, porque foram apagadas do mapa pela ardente ira de Deus. Até hoje, estudiosos, geólogos, eles não conseguem, eles não sabem detectar onde se situou Sodoma e Gomorra. Ela foi banida. Isso é fato, querido. Isso é científico, eu estou falando para você, é fato científico. Realmente, Sodoma e Gomorra foram banidas do mundo. Meu Deus. Tem mais. Aleluia. Faraó disse a Moisés que não permitiria que os filhos de Israel fossem embora. 10 vezes Deus demonstrou a sua ira aos egípcios, mas o rei ainda não entendeu a mensagem, por isso ele e o seu exército afogaram-se no mar. Coré rebelou-se contra Moisés e este disse, todos os que estiverem do lado de Deus venham para cá, todos os que estiverem do lado de Coré fiquem aí. Depois que o povo decidiu qual lado preferia, a Bíblia diz que a terra se abriu. Deus em sua ira ordenou que a terra engolisse Coré e todos os seus seguidores. Nem mesmo Jesus pôde evitar a ira de Deus. Quando os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz, ali Deus desencadeou a fúria da sua ira eterna sobre o seu Filho eterno, quando ele arcou com os pecados do mundo, sem nem mesmo o imaculado Filho de Deus escapou da sua ira. Meu querido, seria melhor que levássemos a sério. E não se esqueça, Deus se ira todos os dias. Salmos 7, verso 11, Deus se ira todos os dias. Sempre que temos um pensamento mau ou praticamos uma maldade, a ira de Deus se acende contra nós, porque Ele é tão perfeito que tem de reagir à injustiça. Ah, meu Deus. Meu Deus. Vejamos em Romanos 1, onde Paulo explica por que Deus revela sua ira contra a injustiça dos homens. Veja, capítulo 1, versos 19 e 20. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Portanto, embora não possamos ver a essência de Deus, podemos ver o seu efeito. Exatamente como vemos o efeito do vento. Entre a verdade de Deus colocada em nós e o que está evidente ao nosso redor, ficamos sem desculpas. Quer vivamos aqui, quer vivamos em Dallas, quer vivamos aqui no Brasil, quer vivamos em qualquer lugar do mundo. Deus tornou a sua realidade clara como cristal,
Por isso, aonde quer que você vá no mundo, encontrará pessoas adorando alguma coisa. Nosso problema não é a evolução, mas a involução. A evolução diz que o homem começou pequeno, desenvolveu-se e tornou-se grande. Mas a verdade é que o homem involuiu, isto é, o homem começou grande, mas tornou-se cada vez menor, espiritual e moralmente desde então. Por quê? Porque ainda que as pessoas conheçam a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos e se obscureceram. Verdade é essa. Paulo diz que não tratamos Deus como Deus. Se Paulo visitasse nossas igrejas atualmente, ele perguntaria: como vocês podem vir aqui no domingo de manhã e dizer que estão adorando a Deus como Deus? E depois o ignoram no resto da semana. Então isso é um retrocesso. A raça humana ficou contaminada com essa coisa chamada pecado e por isso merece a ira de Deus. Pai querido, tende compaixão. E o problema vai ficando pior no versículo 23, quando diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis, e de carros e casas e dinheiro e roupas e assim por diante. Querido, Deus foi trocado. Nós o devolvemos como um presente de Natal que não servia e dissemos: queremos nosso dinheiro de volta. Em vez de glorificar a Deus como o grande Deus que Ele é, as pessoas colocaram tudo no alto, menos Deus. Se é que você está me entendendo. Então, o que Deus faz com gente assim? A resposta é dita 3 vezes no restante do versículo de Romanos, versículo 24, 26 e 28. Ele desiste daqueles que insistem em perverter o conhecimento dele. Isso significa que ele abandona essas pessoas para que realizem seus sonhos mais loucos e desfrutem das consequências dele. A ira de Deus na história se vê quando Deus retira sua mão protetora e diz: você quer, então terá. Oh! Ele permite que desfrutem do que desejamos tanto. Meu Deus! Ele diz: querem independência de mim? Terão. Querem viver a sua própria vida? Viverão. Querem ser o seu próprio Deus? Serão. E terão tudo o que você quiser. E o que disso vier. É como o filho diz para a mamãe ou para o papai. E o filho diz: eu não quero que vocês continuem mandando em mim, eu quero ser livre. E você responde: muito bem. Um mundo frio e sombrio, lá vai ele. Deus diz: você terá. Romanos 1:24 diz: Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia. Também os entregou às paixões infames. Vamos a uma involução aqui, um retrocesso. Primeiro Deus os entregou às paixões generalizadas para que atendesse aos desejos dos seus corações. Depois as concupiscências começaram a tomar forma específica, porque agora eles querem coisas piores. Meu Deus, e que tipo de coisas? A Bíblia diz: até as suas mulheres mudaram o uso natural no mundo, no contrário à natureza. Isso, querido, é lesbianismo. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sexualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro, versículo 27. Isto é o homossexualismo. Uma das penalidades ou consequências recebidas pelo seu erro são as doenças. A AIDS, por exemplo. Por causa disso, pessoas inocentes têm morte precoce e agonizante devido às transfusões de sangue contaminadas pelo HIV. O vírus que causa AIDS. Porque outras quiseram todo tipo de coisas inimagináveis para satisfazer suas paixões. E Deus diz: vocês quiseram, vocês terão. Por isso nós temos todo tipo de pecado. E com ele, as doenças sexualmente transmissíveis que nos perseguem no nosso mundo secular. E Paulo diz: tudo isso não aconteceu apenas porque o vento soprou. Deus permitiu. Na sua revelação de sua ira, Ele retira a restrição contra o pecado e suas concupiscências. E o mal começa a se espalhar. Novas enfermidades aparecem, o crime aumenta, o respeito à vida se deteriora, a vida perde o seu valor.
E não é isso que estamos vivendo, meu amado. Mas ainda não chegamos ao fundo do poço. Ainda não chegamos ao pior dos estágios. O primeiro estágio é o que eu chamei acima das paixões generalizadas. O método é, faça o que você quiser. Mas então as pessoas ficam loucas e inventam maneiras insanas de satisfazer suas concupiscências. Estágio 2. Depois se acostumam de tal maneira com o que estão fazendo, que passa ao estágio 3. Veja o versículo 28, aleluia. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Deus permite que as pessoas fiquem tão loucas em seu pecado que não conseguirão mais pensar direito, perceber o que é certo, nem agir corretamente. Elas ficarão delirantes e loucas espiritual, moral, física e eticamente em todas as coisas. Essa loucura se apresenta em tantos e tão horríveis modos que Paulo apenas precisa fazer uma lista deles para capturarmos a mensagem. Versículo de 28 ao 32. Essas degradações não precisam ser exemplificadas. Considerando o que acontece já no nosso país, em um período normal, de 24 horas. É interessante notar que a desintegração da sociedade, os homicídios, a rebeldia contra os pais, aparecem já no hall da vergonha. Mas isso ainda não é o ponto mais baixo ao qual o homem pode descer. O pior aparece no versículo 32, o clímax dessa sessão. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Você sabe que chegou o máximo da ira de Deus quando as pessoas fazem coisas insanas e outras procuram legitimar, legalizar essas coisas. Quando se fala em legalizar a homossexualidade, você sabe que o mundo enlouqueceu sob a ira de Deus. Quando você vê os entrevistadores da TV apresentando os convidados mais pervertidos que conseguem encontrar, e o auditório aplaude e aprova o que eles estão fazendo, a ira de Deus está sendo revelada diante dos seus olhos. Portanto, Deus se recostou e disse, vocês querem ficar loucos? Então fiquem loucos. As consequências da sociedade serão devastadoras. A perda de vidas serão devastadoras, o caos será devastador, as enfermidades serão devastadoras. Vocês querem me deixar de fora? Façam festa então em sua sepultura. Quando as coisas ficam assim tão ruins, não importa quem está na direção da escola, ou na prefeitura da cidade, ou no palácio do governo, quando a ira de Deus é o problema, a sua bondade é a única solução. Como podem as pessoas negar e deturpar a verdade de Deus tão gravemente? Porque não gostam do Deus do livro de Romanos. Querem um Deus que pareça e haja como eles, que diga, bem, eu compreendo, vocês sabem, todos pecam. Eles querem um Deus que diga, estou bem, você está bem? Mas o Deus da Bíblia apresenta a maior ameaça possível para as suas vidas, cheias de pecado. Este Deus revela sua ira contra a injustiça, onde quer que se encontre. Às vezes ficamos aborrecidos, porque as pessoas más parecem se sair bem com o mal. Na sua conta corrente do pecado, continua crescendo. Muitas pessoas não terão muitos problemas nesta vida, mas se você pudesse pelo menos ver a conta que as aguarda na eternidade. O salmista descreveu a ira de Deus como um arco retesado, meu amado. Salmo 7, versículo 12. Quanto mais os pecadores pecam, mais Deus retesa o arco. Aleluia. 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 E você sabe que quanto mais o arqueiro retesa o arco, mais duro será o golpe e mais profundo será o ferimento. Deus disse que quando soltar a flecha, ele vai penetrar nos injustos e causar-lhe grande agonia. Por isso a Bíblia adverte-nos a não termos inveja dos malfeitores. Nunca fique aborrecido, porque as pessoas más recebem coisas boas e as pessoas boas recebem coisas más aqui na terra. Deus apenas ainda não soltou a sua flecha.
As pessoas más estão acumulando a ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus soltará a sua flecha no juízo final. Isso será o começo da eternidade. O que significa inferno para aqueles sob a sua ira. O inferno não é um assunto popular, meu querido. Eu preferia que ele não fizesse parte do negócio, mas não sou eu quem faz as regras. E Deus diz que há um lugar onde serão lançados aqueles que o rejeitam. É uma doutrina tão importante que João Batista advertiu. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus disse que no inferno o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Em outras palavras, não há morte ali, a consciência não terá descanso. O inferno é um lugar de desolação e de grande sofrimento. Em Apocalipse 20, do versículo 10 ao 15, João descreve o juízo final, quando Satanás e aqueles que rejeitaram a Cristo serão jogados no lago de fogo, junto com a morte e o inferno, a habitação dos mortos, um reservatório para os que aguardam o julgamento. O lago de fogo é castigo eterno. Aleluia. Pois os seus habitantes serão atormentados para todo sempre. Não é um quadro agradável. E muitas pessoas lidam com ele simplesmente dizendo, eu não creio nisso. Querido, é melhor ter certeza, porque ninguém pode se dar ao luxo de estar errado neste assunto. Se você errar aqui, receberá uma conta que nunca será paga. É como os cartões de crédito de algumas pessoas. Elas nunca têm o suficiente para pagá-los. Por isso essas cobranças continuam chegando todos os meses. No inferno, os pagamentos nunca cessarão. A história bíblica mais descritiva a respeito da punição eterna não pretende fazer com que nos sintamos muito bem. Mas quando alguém tem um câncer que lhe ameaça a vida e precisa de tratamento radical, fazê-lo sentir-se bem não é o objetivo principal do médico. O pecado é um câncer e a ira eterna de Deus será o resultado dele se não passarmos por uma cirurgia radical a fim de extirpá-lo. Aleluia! Você está entendendo, meu irmão? A história a que eu estou me referindo pode ser encontrada em Lucas 16, do versículo 19 a 31. E uma vez que saiu da boca de Jesus, precisamos lhe dedicar a atenção. É a história do homem rico e de Lázaro. Quando os dois morreram, Jesus descerra um ângulo de eternidade e nos deixa espiar os dois lados. Lázaro foi carregado pelos anjos que o colocaram no seio de Abraão, que podíamos chamar de paraíso ou céu. O homem rico, chamado Dives pela tradição, foi para o inferno. Ali no versículo 23, a habitação dos mortos maus, conforme mencionei acima. Mas primeiro Jesus fala do seu sepultamento no versículo 22. Eu tenho certeza de que fizeram um grande funeral para esse homem. Após que os carrões ficaram em fila diante do cemitério, com um guarda policial orientando o cortejo pelo meio da rua principal. Meu Deus! No funeral tiveram de resumir os elogios, porque tantas pessoas queriam falar a respeito das grandes quantias de dinheiro que Dives havia dado, as obras de caridade, como ele era bom e quanto a comunidade lhe devia. Mas o homem rico não pôde desfrutar disso, porque ele estava em tormentos, nas chamas. Isso significa que ele podia sentir, ele podia ver também. Jesus diz que Dives olhou para o alto e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele viu que havia perdido. A grande tragédia do inferno não é apenas o que a pessoa tem de sofrer, mas o que poderia ter e não tem. Isto definitivamente nos dá fundamentos para a ideia de que o inferno é um lugar no qual não há alegria. Deus dá uma festa no céu. Dives pede então a Abraão que envie Lázaro como um dedal da água para aliviar a sua dor. Você imagina que ele vai pedir um balde de água ou até mesmo todo um lago? Mas não, ele quer só um dedo de água. Agora, se você sente que uma gota de água vai mudar a sua existência, então você está mal. Mas Abraão respondeu, eu sinto muito. Há um grande abismo existe entre nós e você. Não podemos passar para lá e você não pode vir para cá. Foi essa história que Jesus usou para definir a ira de Deus. E você sabe qual é a pior parte do inferno? Será o tormento eterno de lembrar que no dia tal, a pessoa estava sentada na igreja, ouviu o pregador dizer que aquele lugar era real e não fez nada para evitá-lo. O inferno é saber que você poderia ter resolvido, mas nunca resolveu a questão do seu destino eterno. Você não levou a sério a ira de Deus. Não houve ajuda para Dives. Ele
continuou totalmente consciente. Ele tinha memória, consciência de todos os seus sentidos físicos intactos, mas tudo era agonia. Um homem me disse certa vez: eu não acredito nesse negócio de inferno. Eu não creio na ira de Deus. Mas, mesmo se o inferno for verdade, vou virar o lugar pelo avesso, porque todos os meus camaradinhos estarão lá. Vamos descer juntos, encontrarmos com o diabo e fazer uma farra. Obviamente ele não entendeu. Foi quando eu disse: faz-me um favor. Quando você chegar em sua casa, ligue um bico de gás no fogão e espere até a chapa ficar bem quente. Então sente em cima e tente dar uma festa ao mesmo tempo. Vamos ver como você se sai. Ele não entendeu que o inferno é um lugar de confinamento solitário. O inferno não tem camaradagem, não tem festas, reuniões, buffets. Deus vai colocar de quarentena eterna no abismo do universo. Oh, meu Deus. Todos aqueles que não se relacionarem corretamente com Ele, para que eles não estraguem o prazer do céu, daqueles que estão corretamente relacionados com Ele. A Bíblia ensina que o inferno tem graus de punição. Jesus diz que aqueles que sabem mais vão sofrer mais do que aqueles que sabem menos. Em outras palavras, uma pessoa que rejeita Cristo na igreja, na comunidade, vai ser mais seriamente punida por ter rejeitado a Deus, mas fê-lo por falta de informação. Porém, mesmo tendo graus de punição no inferno, eu não quero o mais baixo desses graus. Você já pensou na eternidade, meu querido? Ela vai mantê-lo acordado à noite. Eu vou dar um exemplo do que lhe dará uma ideia de como será a eternidade. Se você esvaziasse o Oceano Pacífico, o maior reservatório de água do mundo, e enchesse de areia na altura do monte Everest, a montanha mais alta do mundo teria um monte de areia bastante alto. Suponha que você pegasse um passarinho e o treinasse para pegar um grão de areia, e a cada 1.000.000 de anos, quanto tempo o passarinho levaria para acabar com um monte de areia? Muito tempo. Nós provavelmente não temos números para contar isso. Mas imagine só. Quando o passarinho tiver tirado o último grão de areia, você terá passado apenas o seu primeiro segundo no inferno. Isso eu acharia, isso que eu chamo de eternidade. Em uma sepultura de um antigo cemitério estava escrito: para quando você por mim passar, eu já fui um dia assim como você, como sou agora, você também será. Prepare-se para morrer e me acompanhar. Alguém passou por ali um dia e leu a inscrição, depois pegou uns dias e escreveu por baixo: segui-lo não, eu não gostaria, se não soubesse para onde iria. Então é melhor você saber a quem está seguindo. Porque trata-se do seu destino eterno. Não siga os seus parentes para o inferno. Não siga os seus amigos para o tormento eterno. Não deixe que pessoas o levem pelo caminho que desce para a destruição eterna. Porque Deus é um Deus de ira. Deus não sai simplesmente de qualquer lugar e desce o golpe sobre pessoas desprevenidas que não têm oportunidade para fazer alguma coisa a respeito do seu destino eterno. Na discussão da soberania de Deus, Paulo destaca que Deus suporta com muita paciência até aquelas pessoas que são vasos de ira, preparados para a perdição. Romanos 9:22, pessoas que poderíamos chamar de inclinadas para o inferno. Meu Deus. Mas você diz que ninguém sabe o dia da sua morte. Você está certo. E por isso hoje continua sendo o dia da sua salvação. Você não deve adiar isso. Vai adiando qualquer coisa, mas não isso. Deus é paciente, portanto venha para Ele enquanto pode. Quanta paciência Deus tem. Números 14 fala da incredulidade de Israel, quando o povo se recusou a crer em Deus e entrar na terra prometida. Deus ficou zangado, Ele quis destruir aqueles rebeldes e começar tudo de novo com Moisés. Mas Moisés lembrou a Deus a sua paciência e Ele permitiu à nação um adiantamento da execução, por assim dizer.
Mas leia o restante de Números 14 e você verá que Deus julgou o seu povo. Muitos cometeram o erro descrito em Eclesiastes 8:11, que diz que as pessoas consideram a demora de Deus para julgar o pecado como desculpa para pecar mais. Elas acham que estão livres, pensam que Deus relaxou. Por isso, em vez de dizer, rapaz, Deus tem sido paciente comigo, é melhor me arrepender. Sabe o que elas dizem? Deus é tão complacente que, na verdade, Ele não vai fazer coisa alguma. Olha aí. As crianças cometem erro o tempo todo. Você sabe disso. Meu Deus. E você ainda não castigou? Não corrigiu? Por isso a criança acha que você nunca vai corrigir. Então, porque Deus ainda não fez nada no que diz respeito à sua ira, pensamos que nunca vai fazer coisa alguma a respeito do pecado. Mas esse não é o caso. Deus se ira e quando o relógio bater meia-noite, estará tudo acabado. A Bíblia descreve os não salvos como balançando-se sobre o inferno. Em Lucas 13, de 1 a 5, Jesus deixa claro que os não salvos estão a apenas um batimento cardíaco, a um ato de violência, a um erro do juízo de Deus. Seus exemplos mostram que o golpe pode vir a qualquer momento. Os perdidos são mantidos apenas pela graça de Deus. E quando Ele soltá-los, estará acabado. Não importa se são jovens ou saudáveis. Quando Deus os abandonar, estarão abandonados. Mas a Bíblia também nos fala de uma fuga. É preciso fazer uma escolha. Qualquer um que vai para o inferno, vai por sua própria escolha. E não porque Deus é um bicho papão. Deus fez o inferno para Satanás. E os seus anjos, não para os homens, diz a Bíblia. Sua justiça exige retribuição ao pecado. Mas em sua misericórdia, Ele providenciou um substituto para assumir o nosso cargo. São as boas novas. O sistema de justiça de Deus permite o substituto. Havia um rei que governava sobre um povo perverso. Por isso ele fez uma lei que dizia: qualquer um que transgredir a lei terá seus 2 olhos arrancados. O primeiro jovem a transgredir a lei foi trazido ao rei para o julgamento. Mas quando o rei olhou para ele, chorou de angústia, porque era o seu filho. O rei ficou em um dilema. A justiça exigia que mandasse arrancar os 2 olhos do rapaz. Mas o seu amor dizia: meu filho, não posso arrancar os olhos do meu filho. Como conciliar a justiça e o amor? O rei arrancou um olho do seu filho e um dos seus próprios olhos. Portanto, qualquer um que visse os 2 juntos via justiça e o amor operando. Justiça, porque 2 olhos foram arrancados como a lei exigia. E o amor, porque o rei amava o seu filho o suficiente para dar o seu próprio olho por ele. É uma bela ilustração, mas Deus foi mais longe. Jesus pagou toda a pena. Ele assumiu todos os nossos pecados, nossa rebeldia, nossa culpa, e pagou por tudo no Calvário. E isso custou a vida, não apenas um olho. Jesus pagou por tudo. Por isso Deus não tolerará aqueles que rejeitam a Cristo. Ele não vai tolerar, porque um Deus eterno permitiu que o seu Filho eterno pagasse um preço eterno por nosso pecado. Eterno, para que os homens pudessem viver com Ele eternamente. Mas se rejeitamos o Deus que pagou o preço do nosso pecado por meio do seu Filho, então enfrentaremos as consequências eternas. Querido, você foi salvo da ira de Deus através de Cristo. E não porque frequenta a igreja. Seja uma pessoa boa ou faça o bem na comunidade. Você será salvo da ira vindoura apenas pela provisão eterna de Jesus Cristo. É verdade, se você é cristão, nunca experimentará a ira de Deus. Pode passar por sua disciplina, mas nunca enfrentará a ira de Deus. Mas só se você for cristão. O segredo é se converter a Cristo. O segredo é se converter a Cristo. Há tempo, ainda há tempo. E esse tempo não é mérito nosso, é graça de Deus. Se Deus fosse usar de justiça para conosco, querido, nós não estávamos aqui.
nós estávamos fritos. Eu tenho hoje a oportunidade de mudar. Você tem. E nós não sabemos até quando teremos tempo para pregar o Evangelho. Pode ser que hoje Jesus volte. E aí? O que vamos fazer? Pensa nisso, querido. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Que Deus te abençoe e te guarde para a sua volta, em nome de Jesus.